Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez. E sempre um prazer compartilhar da palavra do Senhor com cada irmão. Trago um abraço do pastor Anderson, o qual tem muito carinho para essa igreja. E nós temos feito uma parceria legal, né, irmãos? De vez em quando tem um profeta de lá aqui, um daqui lá. Isso é maravilhoso. É compartilhar as famílias, melhor, compartilhar entre família, porque somos só um povo, amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir nosso texto sagrado, livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Vamos ler esse texto. O irmão Júlio me perguntou: você é seminarista ou você é pastor já? Eu disse: nem uma coisa nem outra, porque eu terminei o seminário, mas estamos aguardando aí no concílio. Vai ser agora a partir de fevereiro. Daremos entrada nos processos e conto com a oração dos irmãos. É um processo que dura quase 4 meses, de toda documentação e vários conselhos que a gente passa, algumas diretrizes. E creio eu que até abril, maio, em nome de Jesus, a gente está passando pelo concílio e sendo aprovado, sendo ordenado ao ministério pastoral. Amém? Glória a Deus. Achou a Bíblia aí, irmão? Se você achou, fique de pé comigo em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiram, perguntou-lhe: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, achamos o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas tu serás chamado Pedro. Amém? Senta aí em nome de Jesus. A nossa vida é feita de fases. Nossa vida, ela passa por diversas fases. E não foi diferente com Pedro. O texto fala que João Batista estava com seus discípulos, pessoas que seguiam aquele que anunciava o batismo do arrependimento, aquele que dizia que ele batizava para arrependimento, mas viria um outro que o batizaria com fogo e com o Espírito Santo. João Batista tinha ali seus 2 discípulos. Um era o João, o próprio João que escreveu o texto, e o outro era André, irmão de Simão, irmão de Pedro. Interessante que André, ele se emociona quando ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele tem o prazer e a sua vocação missionária de levar até o seu amado irmão Pedro: olha, nós achamos o Messias, encontramos aquele que um dia Isaías falou, que Zacarias falou, achamos aquele que o nosso mestre, o nosso João Batista está falando há um tanto tempo. Mas quando Jesus se depara com os 2, com André e com Simão, Jesus tira o foco, tira a visão de André e fala de forma muito direta para Pedro. Fala: olha, você é Simão, você é o filho de João. Outras versões, filho de Jonas. João é a versão grega, João é a versão hebraica do texto, do nome. E tu te chamarás Pedro. Quando ele diz que tu és Simão, eu entendo: olha, eu conheço o seu presente, Simão, eu sei quem você é,
Eu sei das suas angústias, eu sei daquilo que você tem pensado, eu sei o que você tem passado nesse tempo presente. Mas também tu és filho de João, eu conheço o seu passado, eu sei o que você passou, eu sei o que você sofreu, eu sei as suas alegrias e tristezas que você passou, eu entendo da onde você veio, eu sei quem você é, e sei também quem você foi. Mas tu serás chamado Pedro. Eu conheço e posso projetar o seu futuro. Pedro, ele se depara com algo que ele nunca tinha visto. Pedro se depara com uma pessoa, um ser que falava algo que só ele sabia. Tu és Simão, eu conheço o seu presente. Tu és o filho de Jonas, o filho de João. Eu conheço seu passado, mas tu te chamarás Pedro. Eu conheço e projeto o seu futuro. Assim somos nós, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele conhece desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe, e antes que nós fôssemos formados. A Bíblia diz que Ele já conhece todos os nossos dias, e todos os nossos dias já foram contados por Ele. Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o seu passado, Deus conhece aquilo que você está passando agora, Deus sabe o seu sofrimento, Deus sabe as suas alegrias, Deus sabe daquilo que você tem passado nesse tempo presente. Tu és Simão, Ele conhece você. Tu és filho de João, Ele conhece o seu passado, mas tu te chamarás Pedro. Ele conhece e quer projetar o seu futuro. Pedro ficou atento à voz de Jesus, e a minha oração essa noite, meus amados irmãos, é que eu e você estejamos atentos àquilo que Deus tem para nós, porque Ele quer projetar para nós um futuro maravilhoso. Ele quer projetar para nós um futuro brilhante, um futuro de bênção, de graça, de amor e paz. Mas eu tenho que estar ligado, assim como Pedro estava ligado com Deus. Interessante que os nomes na Bíblia têm significados. Simão significa aquele que ouve. Simão significa aquele que ouve. João ou Jonas significa Deus de perdão. E Pedro significa fagulha, cascalho, pedaço de pedra, parte de rocha. Se nós pegarmos os significados dos nomes e parafrasearmos o texto lido de 42 de João capítulo 1, ficaria assim: tu és aquele que ouve, o filho do Deus de perdão, mas tu serás parte da rocha. Tu és aquele que ouve. Talvez essa noite eu estou aqui falando para você que nunca ouviu falar de Jesus, ou melhor, até ouviu falar, mas não entende quem é Jesus. Talvez eu falo aqui para pessoas que acham que não tem perdão. Ei, você é filho do Deus de perdão, porque tu és João, filho de João. Tu és o filho do Deus de perdão, mas tu te chamarás Pedro. Você vai ser parte da rocha, você vai ser pedaço de pedra, algo que está ligado à rocha. Aleluia! Tu és Simão, tu és o filho de João, mas tu te chamarás Pedro. Quando nós entendemos esse texto, quando nós sabemos o que foi Pedro e quem foi Pedro, nós começamos a olhar para nós mesmos e querer também entender sobre nós mesmos, quem nós somos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13 até o versículo 19. Amém? A mesma sentada, a irmãzinha vai colocar, tá show? Amém? Eu vou ler aqui na versão dos irmãos. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele:
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, do Sheol, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, o que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Aleluia. Pedro agora tem um encontro diferente com Jesus. Jesus chama os seus discípulos. Não sei se vocês gostam de novela, mas eu gosto da novela da Record. Eu tenho visto a Jesus. Amém? Alguém vê Jesus aqui lá na novela? Alguns irmãos não veem, mas eu perdoo os irmãos, né? Eu também gosto da novela da Record, tirando também, usando como uma boa pessoa que gosta de comer um bom peixe, que come a carne e tira a espinha. Aquilo que é espinha, jogo fora. Aquilo que é carne, eu me delicio. Amém? E nesse texto aqui, eu sempre olhava esse texto, eu imaginava Jesus num lugar, em pé, e esbravejando esse texto. Mas a novela, não sei, talvez o historiador olhou lá num livro, talvez do século I, onde trazia alguma coisa a respeito desse texto. E na novela eles fizeram debaixo de uma árvore, de uma caminhada, e eles caminhavam e pararam debaixo de uma árvore e ficaram ali sentados. Achei legal a proposta do autor. E perguntava: olha, quem que o povo tem dito que eu sou? E os discípulos começam a dizer: olha, alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é profeta, outros falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias. Só que Jesus, ele desfoca a pergunta das pessoas que não o conhecem e foca a pergunta nos discípulos: e vocês? O que vocês têm dito que eu sou? É como se Jesus perguntasse: olha, diante das experiências que você tem tido, através do poder de Deus que é manifestado, através das caminhadas, das curas, através daquilo que vocês têm percebido, têm testemunhado, têm contemplado, o que vocês têm dito que eu sou? E Pedro fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala algo fantástico para Pedro: feliz, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que te disse isso, que mostrou a você isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Jesus começa a mostrar a Pedro que confissão gera uma revelação. A partir do momento que Pedro confessou quem ele era, a partir do momento que Pedro disse: olha, para mim, o que fica claro para mim, você é o Cristo, aquele enviado, aquele que é ungido, aquele que foi prometido, foi professado. Tu és o Cristo. Jesus disse: olha, Pedro, por causa da sua confissão, eu agora, através do Pai, está revelando a você, no seu coração, quem realmente eu sou. Só que não para por aí. Se por um acaso a confissão gera uma revelação, a revelação gera uma identidade, porque ele disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro no grego significa cascalho, já disse aqui, pedaço, fagulha de pedra. Pedra que nós lemos aqui, que no grego diz que é rocha, ficaria assim: olha, tu és um pedaço de pedra, tu és um pedaço de rocha, mas sobre esta rocha eu vou edificar em minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
o texto dá a ideia de defesa, porque prevalecer, você entende que é o inferno que vem até você, mas não, o texto diz que as portas do inferno não podem prevalecer. Porta é lugar de guardar, porta é lugar de proteção. Então a porta é do inferno, e se a porta do inferno está protegendo o inferno, eu e você somos igreja, e eu e você podemos ir até o inferno e meter o pé naquela porta, porque ela não pode prevalecer, porque nós temos a identidade de Cristo, nós temos a identidade de Cristo. Deus nos deu através da revelação de Pedro. Olha, revelação gera identidade. Porque você me confessou, Pedro, eu revelo a você quem eu sou, e por eu revelar a você quem eu sou, eu te dou agora responsabilidade, te dou agora identidade. Tu és Pedro, não é mais Simão. O passado acabou, você agora é Pedro, é parte da rocha, é parte da rocha. Paulo, quando escreve aos Coríntios, aos Efésios também ele diz isso. Ele compara a igreja como o corpo de Cristo. Eu não sei se você está entendendo a palavra, meu irmão, mas você é parte da rocha, você é parte do corpo. Eu disse no começo que nós vivemos uma vida de fases. Pedro teve a fase de conhecer Jesus, João capítulo 1. Agora, Pedro tem uma fase agora de reconhecer Jesus, e ter agora uma identidade que ele próprio, Jesus, dá a ele. Tu és Pedro. Mas agora Pedro também tem uma responsabilidade. Confissão gera revelação, revelação gera identidade, identidade gera responsabilidade. Eu te dou a chave dos céus, e o que ligar aqui na terra será ligado nos céus, e o que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Aleluia, eu fui revelado. Espera, porque após a revelação vem a sua identidade. Glória a Deus, eu sei quem eu sou, eu sei meu lugar no mundo, eu sei meu lugar na igreja, no meu ministério, no meu chamado. Glória a Deus. Espera, porque identidade gera responsabilidades. O que ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar aqui na terra será desligado dos céus. Você está entendendo o tamanho daquilo que Deus tem preparado para nós? Porque nós às vezes nos contentamos com apenas a revelação. É muito bom ouvir aquilo que Deus tem para nós, porque Deus não tem pensamento ruim. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29: eu tenho pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vós desejais. É tudo de bom, ser revelado é muito bom, mas entenda uma coisa: após a revelação é obrigatório você ter uma identidade de Cristo. Você tem que se parecer com Cristo. Paulo chegou a dizer de forma atrevida: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há uma identidade, há uma marca. Se na antiga aliança existia uma marca de zelo de Deus, aquilo que fazia marcar o povo de Deus, que é a circuncisão. Nessa hora, nessa noite, nessa aliança que nós temos firmado com Cristo, Deus nos marca através do seu amor na cruz do Calvário por nós. Nós temos as marcas de Cristo, diz Paulo aos Gálatas. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Então, meu irmão, se você for revelado, se Deus te revelou algo da parte do Senhor para a sua vida, entenda, a revelação vem antemão, há uma identidade, e após isso você vai ter responsabilidades. O problema é que a igreja de hoje não quer ter responsabilidades.
queremos muito oba-oba, mas não queremos pagar o preço de interceder. Não pagamos o preço de ir, não queremos pagar o preço de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Confissão gera revelação, revelação gera identidade, identidade gera responsabilidades. Pedro passa mais uma fase de conhecimento e de reconhecimento de Cristo. Mas como eu disse a vocês, as nossas vidas são marcadas por fases, e nem sempre as fases são todas boas. Abra comigo Mateus capítulo 26, versículo 69 até o 75. A vida de Pedro teve algumas fases que talvez sejam reflexo da sua vida hoje. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde a outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conhece esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conhece esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Interessante que essa parte da história de Pedro talvez seja a mais conhecida de todos nós. Quando falamos de Pedro, falamos de 2 coisas. Pensamos logo, meu irmão, Pedro foi aquele que negou 3 vezes, e Pedro foi aquele que afundou quando foi estar com Jesus nas águas. É muito comum para a humanidade só lembrar da desgraça. É muito comum para nós só lembrar das fases ruins. A Bíblia diz que Paulo, citando algo parecido, disse: olha, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eis que prossigo para o alvo. Colossenses capítulo 3. Paulo disse que o seu passado é como esterco. Esterco é algo que não vale muita coisa, a não ser para adubar aquilo que está plantado. É como se fosse algo que fortificasse. Então, meu irmão, minha irmã, o seu passado não pode condenar. O seu passado tem que ser um trampolim para a sua vitória no futuro. O seu passado não pode ser algo que atrapalhe a sua vida cristã. Pelo contrário, o seu passado tem que ser algo que motive você a querer muito mais de Deus. Você é um deles? Não o conheço. Você é um deles? É quem esse cara? Não sei quem é. Você é um deles? O seu falar te condena. Não, eu não sei quem é. E o galo canta. Jesus havia falado para Pedro: olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Deixa eu falar uma coisa: mesmo que você esteja nessa fase de Pedro, de negação a Jesus, de negar quem Jesus é, mesmo que você já tenha identidade de Cristo e tenha negado com as suas ações, com o seu modo de viver, com o seu modo de falar, com o seu modo de se portar, você tem negado Jesus. Ei, Jesus te disse, Jesus te deu um escape. Nessa noite o galo vai cantar e você vai lembrar que Jesus está com você e disse: olha, você vai me negar, mas eu estou aqui. Eu não sei se você tem negado a Jesus. Talvez as suas ações, os seus atos
tem feito você negar a Jesus. As pessoas que te conhecem não te veem, não reconhecem a identidade que Jesus te deu. Talvez você jogou tudo para o lado. Talvez aquilo que Deus fez na sua vida você já abandonou por qualquer coisa da vida. A Bíblia diz que a última pessoa que abordou Pedro e perguntou se ele conhecia Jesus, ele disse: não conheço. A pessoa falou assim: olha, o seu falar te condena, você é um deles. O seu modo de falar te condena. Ei, aquilo que o Espírito Santo plantou em você, mesmo que você não queira, as pessoas vão ver que há algo aqui dentro de você que faz parte do céu e não de você mesmo. Olha, o seu falar te condena. Ei, aquilo que está em você, que foi Deus que plantou, isso vai se você entender, e as pessoas entenderem que você mesmo é afastado, negando, você é um deles. O teu falar te condena. Quando nós tomamos a identidade de Cristo, quando nós participamos da marca de Cristo, não é um caminho sem volta, porque Deus nos marca, Deus nos sela. Efésios 1,14, onde nós somos selados pelo Espírito de Deus. Mesmo que ele seja assim em você, de braços cruzados, porque a sua atitude, os seus atos não estão sendo compatíveis com a ação do Espírito. Paulo escreveu Romanos capítulo 8, versículo 15, fala a memória: o teu Espírito testemunha com o meu Espírito. Mesmo que não está tendo testificação do Espírito de Deus com você, mas ele está aí. 2 Coríntios 5,17: vós sois templo, morada, casa do Espírito Santo. É morada, não é visitação, não é quarto de visita, é lugar de moradia, é algo eterno, é algo para sempre. Mesmo que você queira negar Jesus, algumas coisas que o Espírito Santo fez em você vai fazer florescer, e você vai ser visto como alguém de Deus. Não conheço, não, mas sua fala te condena. A sua fala te condena, o modo de falar te condena. Amém? Que fase ruim de Pedro, irmãos. Que fase ruim de Pedro. Talvez você tenha negado, mesmo conhecendo. O tempo de ignorância já foi. A Bíblia diz em Atos 17:30, não faz memória, que Deus leva em conta o tempo da nossa ignorância. Aquilo que você fez sem conhecer, Deus apaga. A Bíblia diz que é lançado no mar do esquecimento. Mas dize aos povos, o versículo 17 de Atos, diz o seguinte: olha, mas diz a todos que arrependam-se. Pedro se arrependeu. A Bíblia diz que Pedro chorou de forma amargamente. Pedro se desesperou. Pedro se arrependeu. Pedro correu para casa. Pedro foi chorar. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é aquilo que Judas sentiu. A Bíblia diz que ele sentiu remorso e foi a se enforcar. Arrependimento faz você chorar. Arrependimento faz você entender quem você é, e o que você fez, e quem você quer ser, e o que você quer fazer. Isso é arrependimento genuíno. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender a cada dia. A cada dia que nós passamos na terra, devemos nos arrepender do que nós fizemos ontem, do que estamos fazendo hoje, do que vamos fazer amanhã. Arrependa-te. Pedro se arrependeu.
Pedro começou a entender quem ele era. Jesus está crucificado, Jesus morre, 3 dias depois ele ressuscita. Jesus fala algo maravilhoso para Maria Madalena: vai lá, fale com os discípulos que eu ressuscitei, aleluia, e fale também a Pedro. Meu irmão, eu não sei se você entendeu isso. Olha, fale com os discípulos que eu estou vivo. Mas é como se falasse: olha, não esqueça de falar a Pedro, porque eu estou vivo. Fala para ele que eu estou vivo. Fala para ele que valeu o arrependimento dele. Fala para ele que valeu a pena. Fala para ele que o ato de se arrepender valeu a pena, porque eu estou vivo e eu posso ter com ele mais uma vez comunhão. Pedro era um dos 3 mais próximos de Jesus. Se você olhar o texto sagrado do Evangelho, você vai ver sempre Pedro, Tiago e João. Jesus vai para o Monte da Transfiguração, Mateus 17. Pedro, Tiago e João estão lá. Jesus vai para o Getsemane, Mateus capítulo 27. Jesus está lá, Pedro, Tiago e João. Jesus sai de barco, quer ir no barco, Pedro, Tiago e João. Pedro sempre esteve na maior intimidade com Jesus. Então, meu irmão, por mais que você seja íntimo de Deus, por mais que você conheça Deus, por mais que você tenha uma ação total do Espírito Santo, você está apto e vulnerável a negar a Jesus. Não faça da sua intimidade com Deus algo intocável. Pelo contrário, faça com que essa intimidade seja fortalecida dia após dia. Amém ou não? Pedro se arrepende, Jesus ressuscita, fala mais Madalena: olha, vai lá e fala aos discípulos, e fale também a Pedro, porque eu quero falar com ele. Jesus bate a porta da casa de Marcos, e quando Jesus entra, a primeira pessoa que Jesus abraça é Pedro. Eu estou vivo, meus filhos. Eu estou aqui. Jesus fala para Pedro, para João, para todos eles, para Bartolomeu, para Felipe, para todos eles, todos os 12, todos os 11. Judas já tinha saído. Olha, eu agora dou autoridade a vocês. Eu dou autoridade dos céus e da terra para vocês fazerem aquilo que eu vos tenho chamado. Os anos se passam. Pedro agora é um pastor. Pedro agora é um homem que pastoreia a igreja de Jerusalém, uma grande igreja. Pedro é o líder dos discípulos. Pedro é aquele que seria nosso tempo o pastor presidente. Talvez o pastor do presbitério, ou o pastor da convenção batista, como é no nosso caso. Pedro era alguém notável. E Pedro sai para ir ao templo, e vai ele e João. Atos capítulo 3, põe por favor, minha irmã. Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediram esmola. Pedro e João olharam para ele e disse: então, Pedro, olhe para nós. Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8. E de um salto pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ei, Pedro negou. Sim, Pedro negou. Mas Pedro foi cheio do Espírito Santo. Mas Pedro foi muito cheio do Espírito Santo.
A Bíblia diz que esse homem estava todo dia na porta do templo, esmolando, pedindo esmola. E Pedro fala: olha, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, Jesus, o Espírito Santo, isso te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Eu não sei se você tem a capacidade de fazer isso, de tentar passar, transportar, transmitir aquilo que Deus tem te dado para outras pessoas. Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho nada de bens, eu não tenho aquilo que talvez você precise, mas eu tenho algo muito mais precioso. Em nome de Jesus Nazareno, anda. A Bíblia diz que ele levantou, mas o texto diz também que Pedro estendeu a mão e segurou aquele homem e se colocou de pé e andou junto, e foram louvando e adorando ao Senhor para o templo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nessa noite Deus quer levantar Pedros aqui nessa noite, pessoas que precisam conhecer Jesus, ter a identidade de Jesus, talvez até negou a Jesus, mas querem ser cheios do Espírito Santo e poder transmitir aquilo que Deus tem dado de melhor para a sua vida, que é Jesus. Nessa noite eu oro para que Deus levante Pedros, parte da rocha, pedaço de rocha. Eu levanto aqui em nome de Jesus um clamor para que Simãos possa cair por terra, filho de João possa cair por terra, e possa ser levantado Pedros, pessoas que são parte da rocha, que fazem parte da rocha eterna que é Jesus. A minha oração hoje é que Jesus possa pegar você por dentro e dizer: olha, você não é mais Simão, tu és Pedro, uma nova vida eu quero para você. Mas irmão, eu neguei Jesus já com meus atos. Eu sei, também neguei algumas vezes. Eu neguei Jesus, eu fiz tudo errado, cara. Vai lá, avisa os discípulos e avisa também a Pedro que eu ressurgi. Jesus tem um cuidado especial com a sua vida. Jesus tem algo especial contigo, porque Ele mora em ti através do Espírito Santo. Há um cuidado, há um zelo de Deus com a sua igreja. Mas irmão Paulo, eu pequei, eu desviei, eu neguei. Calma, o galo vai cantar. E assim que o galo cantar, você vai lembrar que Jesus te avisou. Mas Jesus está nessa noite dizendo: olha, fale com os discípulos, mas fale também com Pedro, que eu ressurgi, que eu estou aqui. Fale com o Manel, fale com o Júlio, fale com o João, fale com o Pedro, fale com o Paulo, fala com Natália, fala com, não sei, mas fala com esse povo que eu estou aqui, eu ressurgi, eu posso dar a eles o que eles precisam. Avisa eles, porque tu és Pedro, você me confessou, eu te revelei, gerei em você uma identidade, mas também quero te dar responsabilidades espirituais nesse tempo. É ano de esperança, é ano de esperança, e nada melhor do que esperança com as responsabilidades que Deus tem para cada um de nós. Tenho certeza que há muitos Pedros aqui, pessoas que tiveram da parte de Deus uma revelação, entenderam quem Deus é, mas por um percalço da vida, por uma fase ruim da vida, você negou a Jesus e você chora amargamente porque é uma fase difícil demais. A Bíblia diz que quem está de pé, cuidado para que não caia, porque o cair é complicado. Mas a mesma Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Eu não sei em que fase você está. Se é a fase de conhecer Jesus. Como profeta dessa noite aqui, eu quero dizer a você: Jesus te conhece. Porque ele diz assim: olha, tu és Simão, o filho de João, mas tu te chamarás Pedro. Eu não sei se você negou a Jesus com seus atos e atitudes. Jesus disse para você: olha, avisa os discípulos, mas avisa também a Pedro que eu ressurgi. E a minha oração é que você esteja na fase 3 de Pedro, que é a fase cheia de Deus, dizendo ao paralítico: olha, levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro curava com a sua sombra. Onde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Eu não sei o que você tem refletido. Eu não sei se o seu reflexo tem sido um agente de cura para as pessoas, ou tem sido um agente de tropeço para as pessoas. Talvez você na fase 2 de negação. Ei, Jesus manda te avisar que Ele ressurgiu. Ele quer contato com você. Ele quer ter contato com você. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para louvar o Senhor com uma música.